Atenção, esse é o último Polêmicas Vazias, tá? Tudo acaba, meu chapéu, e é assim que acontece. As coisas são eternas, não, pra sempre. Tá pensando o quê? Todo mundo nasce, cresce, desenvolve e morre. Um programa é assim também. E aí, vai ficar chorando? Não. Passa pra frente, vão vir outros. Fala, moçada, beleza? Ó, Polêmicas Vazias na área, convidando você a curtir esses momentos finais deste programa aqui que tá no ar desde 2016. Tava sabendo não, Batista, que vai acabar? Tá de férias. Não, que férias, pô. Não, o programa... Tu tava de férias? É. Ah, então seja bem-vindo de volta. Seja bem-vindo e já dê tchau, porque o programa vai terminar. Não, brincadeiras à parte, isso é uma fake news. Não é verdade, o Polêmicas ainda não vai acabar. Um dia vai, mas ainda não. E por que eu brinquei no início aí e tal? Nem foi tanto uma interpretação meio fuleira, né? Quem me conhece devia saber que já que eu tava zoando aqui. Mas é que o programa é sobre isso. Qual é a maior fake news da história do futebol? A gente tentou no início ali, vamos fazer só futebol brasileiro, não sei o quê, mas não. Tem umas boas fake news espalhadas aí pelo mundo, mas a gente vai ficar muito no Brasil, porque mesmo o povo para gostar de fake news é brasileiro. Então fui estudar algumas aqui, é loucura, é loucura. E vamos separar o que é fake news do que é coisa que não acontece. Não era uma fake news. Por exemplo, a anel que é do Galo. Não é fake news, é uma cagada de negociação que deu errado. Mas não é fake news, ninguém inventou. Fake news é uma notícia inventada, é uma história que não é verdadeira. O Anelka no Galo não aconteceu, verdade. Mas era uma negociação. Muita gente... Eu botei essa pergunta lá no meu Twitter e apareceu muita resposta curiosa. O Anelka no Galo apareceu pra caramba. Negócio de Drogba no futebol brasileiro. Cara, não era uma fake news. Rolou um flerte ali, não rolou. Ronaldinho Gaúcho no Grêmio. Aí o pessoal botando lá as caixas de som no Olímpico e tal. Cara, a negociação estava acontecendo. O Ronaldinho mudou de ideia lá, o rumo da história foi pra outro lugar e ele foi pro Flamengo. Mas o Grêmio não inventou que o Ronaldinho ia pra lá, não. Então vamos saber separar o que é fake news, o que é uma coisa que não aconteceu. Andaram banalizando o termo fake news aí por interesse, inclusive, mas não é assim não. Então já falei de muitos reforços aí que isso não se considera uma fake news, esses que eu citei aqui. Mas tem um que eu acho que é uma grande fake news. Não é que é fake news também, é uma verdade estabelecida, mas que não condiz com o que acontece. Cristiano Ronaldo é trabalho. Como se ele não tivesse talento. Meu irmão, que babaquice, que mundo é esse que vocês estão aí? Vocês não viram ele jogar no United, não? Jogador inventivo, um contra um, habilidoso. Ele foi mudando ao longo da carreira e se adaptando às demandas, ao corpo, a uma porrada de coisa. Mas o Cristiano, ele realmente trabalha pra caramba. Ele é um obcecado pelo corpo, ele é um disciplinado. Mas ele é muito talentoso. Se pega aquela quantidade de trabalho e bota pra um cagalhão, ele não vai fazer quase 1000 gols na carreira, ganhar 5 Champions, ser artilheiro de quase tudo que disputou, não. Vocês estão doidos? Tem duas coisas que são maluquices, é dizer que o Cristiano é só trabalho e o Messi é só talento. Como se o Messi não treinasse, nunca se machucou praticamente sério na carreira, e como se o Cristiano Ronaldo simplesmente só tivesse que trabalhar para compensar uma falta de talento. Que mundo é que vocês vivem aí? Pelo amor de Deus. Agora vamos começar a entrar de fato em algumas fake news que permeiam o futebol. Uma delas é, o São Paulo foi rebaixado no Campeonato Paulista. Foi o quê, ô Batista? Tu nunca viu Polêmicas Vazias antigo? Eu já expliquei essa história lá, vou explicar aqui de novo. A classificação lá no final do campeonato de 90 para 91 previa 2 grupos no campeonato do ano seguinte. O grupo A e o grupo B, não era primeira e segunda divisões. Não existia rebaixamento previsto no regulamento. Não é rebaixamento. Chamar a classificação do São Paulo para o ano seguinte de rebaixamento é ignorar o que está escrito no rebaixamento. Não houve rebaixamento, mas eu entendo o torcedor que fica pegando isso como, né, moeda de troca para uma zoeira. Errado tá é o torcedor do São Paulo que pega pilha nisso aí. Mas enfim, isso não aconteceu. O Brasil vendeu a Copa do Mundo de 98. Isso aqui é uma loucura, talvez seja a primeira grande fake news da história, quando nem tinha rede social ainda. Essa foi uma fake news espalhada pelo e-mail. E a história foi a seguinte: o Gunter Schweitzer não é jornalista, mas era quem assinava o suposto e-mail. Ele foi entrevistado anos depois sobre como é que você viu essa história. Ele disse que recebeu no e-mail dele. E aí ele achou a história curiosa e compartilhou na Volkswagen, que era onde ele trabalhava na época. E ele disparou nos grupos lá de empregados da Volkswagen. Só que, tinha 500 pessoas. Aí essas 500 acharam legal a história e também saíram espalhando aí. Como o e-mail era assinado por ele, e aí foram tendo mudanças, né? O Gunter virou jornalista, quando ele não era jornalista, ele é professor, concursado hoje, né, e tal. E aí a parada saiu se espalhando por e-mail e chegou no Brasil, e-mail em inglês, falando se vocês soubessem o que acontece, as pessoas ficaram enojadas. Aí falando que o Brasil vendeu a Copa de 98, não sei o que, para ganhar a Copa depois, que seria no Brasil, e nem foi, só foi em 2014 a Copa no Brasil.
E disseram que o Brasil venderia era em 2010, para ganhar em 2010, sei lá. O Brasil ganhou em 2002, a Copa de 2014, o Brasil tomou, foi um esculacho dentro de casa, um 7-1. Assim, é uma babaquice. E o corpo do e-mail, que aí fala que os jogadores foram informados 1 hora antes, 1 hora da tarde, sei lá como era, e que o Ricardo Teixeira, aí começa a botar os nomes, e a estrutura da fake news, o berço tá ali, porque as pessoas usam até hoje a mesma estrutura, que é usar o nome de umas autoridades, um horário específico, e que todo mundo ficou não sei o quê, faz parecer que é uma coisa muito verossímil. E o e-mail saiu reformulado um dia desse, pra Copa de 22, pra Copa de 18, só muda o personagem. O Ricardo Teixeira vira o Edinaldo, o Dunga vira o Alexandro e o Zagallo vira o Tite e por aí vai. E aí quem é babaca cai nisso aí. Mas é uma fake news perigosa, tá? Porque isso mudou a percepção de muita gente sobre a seleção. Aí falou que foi a Adidas que comprou da Nike pra negociar. Meu irmão, tipo assim, é muito sedutor você acreditar num mundo paralelo, né? Porque às vezes o mundo da pessoa é ruim, a vida da pessoa é sem graça. Então é legal pensar nessas coisas floreadas, né? Tipo que, porra, a elite mundial tem um laser para desintegrar as pessoas. Tu acredita nisso não, né, Batista? Eu sei que tu aqui tem ET. Sim. Não, mas as elites têm uns laser. O ET não acredito muito. Não acredita mais em ET? Não, porque eles mentem pra caramba. Ah, eles mentem. Eles mentem. Mas as elites têm um botãozinho que fica, eles podem desintegrar as pessoas. Isso tu acredita? Por enquanto, Não. A Terra plana também tu não acredita. nunca fiz. E aquela cidade em Ratanabá? Ratanabá é uma dúvida. É uma dúvida. O Batista tem um potencial alvo de tiozão do WhatsApp, né? Mas vamos seguir aqui. O quadrado mágico é outra grande fake news. Aí você vai dizer, mas não aconteceu o quadrado mágico? Aconteceu. O quadrado mágico, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká e Adriano. Eles jogaram. A questão é achar que aquilo ali é o maior ataque da história do futebol e que a seleção de 2006 deixou saudade. Eu sinto informar que o quadrado mágico não ganhou nenhuma. O quadrado mágico não jogou a Copa América, não jogou a Copa das Confederações e a Copa do Mundo, que jogou, perdeu. Sabe quantos jogos o quadrado mágico jogou? Tem fontes que divergem, tá? Na minha contagem, que eu fui lá no RSSSFF Futebol para ver todos os jogos da seleção brasileira, na minha contagem deu 9 jogos. 9. Na contagem de outra galera tem 11, mas é entre 9 e 11, o que não é grandes coisas, tá? Diga-se passagem. E desses 9 ou 11 jogos, eles teriam jogado metade, nem metade como titular, juntos. Então, assim, é muito raso o quadrado mágico para as pessoas viverem viúva de um grupo, de um quadrado que jogou 9 a 11 jogos e que não ganhou nada e que nem na Copa começou e terminou como titular. Porque no jogo contra a França, vendo que não ia dar certo, o Parreira tirou o Adriano. Então, tipo assim, é óbvio que ver o Ronaldo jogar, o Ronaldinho era do o Adriano, o Kaká era massa. Eles juntos é que era o problema. E não rolou, não funcionou. E a placar tem a capa histórica mostrando esses 4 não podem jogar juntos. E teve gente que tripudiou na época. Ele estava certo. Talvez o Brasil tivesse aberto mão de um dos dois mais cedo, ou o Adriano, ou o Ronaldo Fenômeno, é porque é difícil também, né? Pô, tu vai abrir mão do Ronaldinho Gaúcho como? O cara era o então melhor do mundo. Vai abrir mão do Kaká pedindo passagem? Pô, o Adriano vivendo o auge da carreira. E o Ronaldo, porra, é o Ronaldo Fenômeno. Eu entendo também você ser refém disso aí, tá? Mas na prática não dá pra ficar passando pra frente. Meu Deus, que coisa fantástica era aquele time. Não era. O time não ganhou nada. Não ganhou. Ponto. O Brasil é o país do futebol. Essa é uma grande fake news. Na verdade é uma frase deturpada. Já foi um dia, hoje não é mais, mas depende da perspectiva também, né? Porque assim, nós não somos o que mais consumimos, não somos as maiores audiências proporcionais, não é quem mais gasta, não é a maior taxa de ocupação nos estádios, não é a liga mais vista, tem várias questões. Nós não somos. Mas eu entendo também que qual é a imagem, tu chega na gringalhada aí e fala, qual é a imagem do Brasil? O cara vai fechar o olho ali, provavelmente ele vai pensar na galera jogando altinha na praia, pô, no futebol vai falar do Pelé, do Ronaldinho, não sei o quê. Então assim, é difícil também. Eu entendo que tem elementos pra você acreditar, porque tu chega em qualquer lugar com a camisa da seleção, tu vai ser bem recebido, cara. Pô, às vezes tu tá num lugar, tu fala nada da língua do cara, o cara não fala nada da tua língua. Tu fala ali, Ronaldinho Gaúcho, Pelé, porra, Neymar, Romário, sei lá, qualquer nome aí, Zico, estabelece um diálogo. Então, realmente, pra fora do mundo, a nossa visão talvez seja da música, né? Uma música mais serelepe ali, um funk, um carnaval, não sei o quê, belezas naturais e futebol. Então eu entendo quando as pessoas falam, e às vezes eu sou muito chato quando eu tento jogar essa parada do não é país do futebol, é tentando esmiuçar ali de que na prática a galera gosta mais do seu time do que do futebol como um todo. Mas é o país onde mais proporcionalmente também se pratica futebol, né? E onde produz
um pé de obra fantástico. Então, assim, ela é uma fake news na prática, uma frase feita, mas que tem... Eu entendo quem queira acreditar nela aí. Carlos Kaiser. Essa é uma fake news em pessoa, né? O Carlos Kaiser foi um cara nos anos 80, 90 ali. Ele jogou no Botafogo, jogou no Flamengo, jogou no América, jogou no Bangu. Só que jogou no México, dizia ele, né? Mas ele nunca entrou em campo. Ele saiu meio que com as boas relações que tinha, assinando contrato aqui, quando era pra jogar fingia que tava machucado, aí tinha não sei o quê, aí se transferia pra outro lugar e ficava vivendo desses contratinhos. Ele é uma grande fake news, mas assim, ele aconteceu, ele enganou os clubes, então assim, é uma fake news e não é, né? Ele viveu de mentir, mas a história dele aconteceu. O Carlos Kaiser existiu, o que é absolutamente inacreditável, né? Temos uma outra boa fake news que vai além mar. O Romário fazendo o gol e saindo pro carnaval. A gente já contou essa história num outro programa, eu e Tainá, mas não custa nada trazer aqui de novo. Se você acha, já ouviu o Romário falar disso, o Cruyff já falou disso. O Cruyff não está mais entre nós, mas o Romário falou da história dele fazer 2 gols antes do intervalo e ir embora no intervalo pro Carnaval do Rio de Janeiro, que ele tinha combinado com o Cruyff. E aí a gente na época foi esmiuçar isso aí, o Beckler também, que mora lá em Barcelona, já tinha demonstrado. Cara, vai atrás das fichas técnicas aí, porque é o seguinte, o Carnaval foi o de 94, foi o único Carnaval que o Romário passou na Espanha. Ele chega na metade de 93 e vai embora no início de 95. Então o único Carnaval que ele realmente passou em Barcelona foi o de 94, certo? E aí você pega o período do Carnaval no Brasil, faz o corte e vê quantos jogos aconteceram ali que o Romário teria feito 2 ou 3 gols e saído no intervalo. Ele nesse período fez 2 gols ou 3 gols? Fez. Não é mentira. Mas em nenhum desses jogos ele saiu antes do jogo acabar ou foi substituído no intervalo para pegar um voo que ele estava atrasado para ir para o Brasil. Então essa história não procede. Ele pode até ter feito o combinado com o Cruyff e realmente ter sido liberado, mas não aconteceu. Ele, meti 2 gols e sair no intervalo. Isso não aconteceu. Ele nunca foi substituído no intervalo neste período nos jogos do Barcelona. Portanto, a história não é real. Ela pode ser, em parte, verdadeira. Mas o grosso dela, a graça dela qual é? É o cara meter 2 gols e sair fora, né? Falar, galera, combinei aqui, tô indo, hein? Bota outro figurino no meu lugar e meu voo sai em 1 hora. Também não é verdade, porque do Camp Nou pro aeroporto, se faltava 1 hora, ele com certeza perdeu esse voo. Porque não dá tempo, ainda mais um voo internacional, que ele tem que passar no controle de passaporte, caralho, não tem nem como dar certo isso aí. Mas enfim, a história não é verdade. Porém, a maior fake news do futebol de todas, e ela é a maior porque ela fura bolha, e ela mexe inclusive numa situação sensível, porque joga contra uma causa, atrapalha a questão de diagnóstico e joga sobre alguém uma parada que essa pessoa não tem, aí vira meme, não sei o quê, você tenta diminuir a pessoa usando uma característica e ainda ofende outras tantas que têm aquela condição e que tem busca por tratamento e que não sei o quê, que estão fazendo seus acompanhamentos e que acabam entrando no meio dessa brincadeira aí que é o Messi é autista. Cara, a história é uma loucura. Primeiro que diziam que ele tinha síndrome de Asperger, esse termo não é mais nem usado hoje, é autismo nível grau 1, e aí surgiu em 2013. E o pior é que saiu daqui, do Brasil. A história é insanidade. Saiu aqui do Brasil. Ela circula por aí desde 2013. Aí, o Romário já tuitou, na época deputado federal no Rio de Janeiro, o cara tuitou. O tweet dele é inacreditável. Ele tuita o seguinte, de 8 de setembro de 2013. Vocês sabiam que o Messi tem síndrome de Asperger? É uma forma leve de autismo, que deu a ele o dom do foco e concentração acima de tudo e de todos. O tweet está no ar até hoje. O pai do Messi já falou sobre isso. O staff do Messi já falou. O médico que acompanhou o Messi a vida inteira, desde moleque na Argentina, porque o único tratamento que o Messi fez foi para crescer, ele tinha um problema hormonal. Este médico já falou, isso é uma bobagem, ele nunca foi diagnosticado com nada disso. Os biógrafos do Messi, alguns muito bons, nunca foi citado isso em nenhuma biografia, e eles também já falaram, isso é pura besteira. Óbvio que quem acredita no e-mail do cara lá, vai achar que essa história estão tentando proteger o Messi, porque não sei o quê. E aí você vai ler pessoas que falam sobre autismo e tal, e falam muito sobre questão motora e tal, que falam até, cara, eu acho muito difícil que um cara com esse diagnóstico tivesse as questões motoras que o Messi tem no alto nível de futebol que é exigido. Tem atletas com diagnóstico? Tem. Não é o caso do Messi. Não é o caso do Messi. E aí o e-mail na época, a coluna na época que
levantou essa história, falava que ele tinha sido diagnosticado na infância, desde os 8 anos. Só o cara tinha essa informação. E o cara é brasileiro, o Roberto Amado, que fez a coluna na época no site dele e tal. O título é assim: Como o autismo ajudou o Messi a ser um gênio. Lembrando que o Roberto Amado é sobrinho do Jorge Amado e ele é filho de um neuropediatra. Então ele faz uma série de avaliações lá, de olho, disse que conversou com um monte de gente e tal. E aí começa o texto assim: Messi é autista, ponto. Ele foi diagnosticado aos 8 anos de idade, ainda na Argentina, com síndrome de Asperger. E depois ele falando sobre isso, quando a coisa se espalhou, e se espalhou rápido, e ele fala, o texto é realmente especulativo e arriscado. Ele mesmo tá assumindo, mas ele continua bancando. Eu já vi muitos casos, é pelo olhar, pelo não sei o quê. E aí a revista Autismo, que é do site canalautismo.com e tal, tá aí na internet, eles têm sempre uma edição trimestral na internet, ou tinham, não sei se ainda tem, mas é a edição 14, que é de 2021, todo um PDF, como se fosse uma newsletter, mas toda bonitinha, então, uma revista eletrônica, vai. A capa é o Messi, dizendo, Messi não é autista. E aí tem um artigo gigantesco, inclusive falando do desserviço que é para a causa jogarem o Messi nessa parada. Inclusive quando as pessoas usam isso para tentar diminuir o cara, quando na real você está diminuindo todo mundo que está no espectro aqui. É uma loucura. Cara, essa fake news, ela é doentia, porque ela inclusive fura bolha. Às vezes você conversa com a senhorinha, já aconteceu com tia minha, eu conversando assim, mas o Messi tem autismo, né? Meu pai acreditava. O pai aqui do Edu, produtor do Polêmicas, acreditava que o Messi era autista. Então chega em pessoas que não são do futebol. Todas que eu falei aqui, talvez a história do Cristiano é trabalho, chegue em pessoas que não tem nada a ver com futebol. Mas, pô, o São Paulo rebaixado no Paulista, o cara que não tá no futebol vai olhar... Aí o Brasil vendeu a Copa, essa daí chega numa galerinha, mas era uma época menor, né? Pra se espalhar, né? Só e-mail e tudo. O quadrado mágico. Pô, o seu Epaminondas ali do Botequim vai olhar pra isso e falar, caguei. O Brasil é o país do futebol também... O Carlos Kaiser também, a maioria da galera não vai nem lembrar. Mas a história do Messi ter autismo fura as bolhas e chega em mó galera. Porque é um rosto mundial. Aí o cara tem tanta explicação ali que parece plausível. O cara fala, agora tá explicado e não sei o quê. É uma loucura, velho. E isso nasceu daqui. Aí depois o Dugarry, um dia desse não, né? Quando o Griezmann tava jogando no Barcelona, o Dugarry foi atacante, jogou na França. O Dugarry falou isso, pra tu ver a que nível chegou. O Dugarry foi defender o Griezmann, falou, porque vai ter medo de um moleque que tem 1,5 m e é autista. Cara, chegou lá na Europa a parada. Então, pra mim, é a maior fake news da história do futebol. E tem algumas, assim, que eu até tinha notado essa aqui, ela é muito boa, cadê? Eu vou terminar com essa aqui, porque é um serviço. Mas o Messi é a maior fake news. O Fluminense é a história do pó de arroz. E essa é uma fake news que tentou, durante muito tempo, manchar a história do Fluminense. Porque... Como é que tu conhecia que era a história do pó de arroz? A história era que o Fluminense não queria jogadores negros no time e os jogadores passavam um pó de arroz, tipo um talco, pra se fingirem de branco. Essa era a história. Ou seja, tinha um cunho racial na parada. O que, obviamente, pro clube é muito ruim. Mas a história nunca foi essa. E isso ficou sendo perpassado. Eu cresci ouvindo essa história. O que aí tu olha, tu antipatiza o clube, né? Tu, porra, os caras não queriam um jogador preto. E não é verdade. Quando joga o Carlos Alberto lá em 1914, o Fluminense já tinha tido outros jogadores pretos. E o Carlos Alberto tinha vindo do América. E ele tinha uma mania de passar talco no rosto por causa de fazer a barba, ficava irritado, ele passava o talco pra não irritar tanto e tal. E aí, num jogo contra o América, que era o ex-time dele, os torcedores do América já sabiam isso. Começaram a chamar o Carlos Alberto de pó de arroz, não sei o que e tal. E, na verdade, era talco, né? E aí, o Fluminense incorporou aquilo ali e tudo e foi ficando. E aí, foi se criando essa lenda aí de que o Fluminense mandava os jogadores passarem isso porque não queria jogador preto no clube. Essa é... Pra você ver o risco das fake news. A história vai passando pra frente e isso pode... Quantas pessoas, talvez, deixaram de torcer pro Fluminense por causa disso? Quantas pessoas, sei lá, tiveram raiva do Fluminense por causa disso? Quando não tinha, velho. Então, meu irmão, vocês têm que ter responsabilidade nas coisas que vocês compartilham, velho. Na boa mesmo, falando sério. Agora, olhando, a minha filha menor sempre vem me perguntar as coisas. Já tá começando, os colégios estão criando uns métodos pra tentar fazer verificação e tudo, porque realmente tá osso. E agora, com o negócio de inteligência artificial, tá pior ainda. A entrevista, afinal de contas, o Neuer, ele falou ou não falou que o jogo foi fácil contra o Flamengo? Até agora eu não sei. A minha sogra, esses dias, chegou. Neymar parou, né, de jogar. Como assim parou? Eu vi um vídeo ele falando. Aí eu falei, tia, claramente era uma IA. Ele tá aqui falando um monte de coisa, já que eu não consigo, não sei o quê. Fala umas barbaridades assim, tô me aposentando porque agora eu vou curtir, eu vou não sei o quê. Meu irmão, e a galera acredita, velho. Ano que vem na eleição vai ser uma loucura, tá? Avisando logo. Tem polêmica aleatória aí, não? Não é mentira que você já acreditou, né? A maior mentira que eu já acreditei, rapaz, acho que no Papai Noel. A vinheta, vai.
Qual é a maior mentira que eu já acreditei? Eu acho que é o Papai Noel. O que vai ter de gente, esses comentários aqui, quem chegou até o final do vídeo, e agora eu vou saber quem chegou ou não chegou. Vai ser um chorume as respostas disso aqui, tá? Porque eu sei o que vem. Eu sei. Eu vou só esperar os comentários lá embaixo. Mas acho que a maior mentira foi essa mesmo, Papai Noel. E a tua? ET. Tu acredita em ET, pô? Isso não é mentira. Não. E tu, Edu? Papai Noel também. Não acredito em ET. Eu fiquei muito triste quando descobri. A maior mentira que eu acreditei foi que a produção desse programa tenta me ajudar. Vou deixar vocês com essa. Valeu.